Conteúdo que eu vou falar hoje, ele é muito bom para o teu negócio. Retenção. Vou te dar 6 dicas de como você vai trabalhar a retenção dos teus clientes para você não deixar eles irem embora. Lembrando... Fala aí, Giovanni aqui, CEO da Mestres do Site. Se você não sabe, a Mestres do Site é uma das principais agências de criação de site do Brasil. A gente atendeu nos últimos anos aí mais de 2.000 clientes e somos especialistas na geração de oportunidade através do teu site que a gente criou para você, para o teu negócio decolar, para você começar a gerar oportunidade para o teu departamento de vendas. Conteúdo que eu vou falar hoje, ele é muito bom para o teu negócio. Retenção. Vou te dar 6 dicas de como você vai trabalhar a retenção dos teus clientes para você não deixar eles irem embora. Lembrando que isso vale tanto para os negócios que têm uma venda recorrente para os clientes, que aí a retenção ela chega a ser lógica, e também para os clientes para os negócios que têm clientes que são vendas pontuais. Você fez uma venda aqui, fez outra venda ali, você precisa reter esse cara dentro do teu negócio. Você não pode deixar ele comprar um dia contigo, outro dia com o teu concorrente. Então a retenção, ela aborda tudo, tá bom? Vamos lá. Antes de eu começar, eu quero que você se inscreve aqui no canal, vai lá, se inscreve rapidinho, dá um joinha e ativa o teu sininho. Porque aqui a gente movimenta muito conteúdo bom para gerar negócio pro teu negócio. Eu quero que o teu bolso, ó, encha de din-din, beleza? Então vamos lá, galera. Antes de eu dar as 6 dicas, eu preciso contextualizar para vocês. É meio que chover no molhado para alguns, mas é importante a gente trazer essa lógica, né? Por que que eu estou vendo esse vídeo? Por que que eu vou perder o meu tempo pensando em como reter o meu cliente? Bom, por um motivo simples. Você pode não calcular, mas no teu negócio existe um negocinho chamado CAC. O que é o CAC? É o teu custo de aquisição de cliente. Não importa se você é uma empresa que vende recorrência ou que vende serviços pontuais, sei lá, você vende um celular, você vende um ring light, você vende um computador, você é um supermercado, não importa, você tem um CAC. O que é que esse CAC é? É o custo de aquisição que você tem para trazer esse cliente para comprar de você, e ele é basicamente composto de 2 custos. Ele é composto pelo custo de marketing e pelo custo de vendas, né? E cada negócio tem a sua característica. Você tem, por exemplo, empresas que têm departamentos de inside sales, que são departamentos que recebem uma oportunidade, fazem a qualificação, levam para um closer, o closer vai, faz o fechamento, tudo mais. E você tem, por exemplo, o caso do supermercado que eu falei aqui, que você não tem nada disso. Basicamente, você tem que convencer a pessoa a vir até o teu negócio para comprar de você ali. Então, você tem balanceamentos diferentes de acordo com o teu negócio. Mas você tem um CAC. Você pode não medir, mas ele existe, tá? E toda vez que eu gastei para trazer um cliente para dentro, é lógico que eu quero manter ele cada vez mais ali comigo. Eu quero que ele compre cada vez mais comigo. A partir do momento que ele me deu sinais de que ele não vai mais comprar comigo, eu preciso agir. E aí que vem as 6 dicas que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Vamos lá! Primeiro item que eu quero trazer aqui para vocês como dica é a experiência do teu cliente. Parece meio que lógico, o cliente tem que ter uma boa experiência e tudo mais, e é lógico mesmo, só que ninguém não posso falar, mas a maioria das empresas, ela não pensa em qual experiência que o cliente está tendo depois que ele compra. Você tem que pensar na experiência inteira do teu cliente, desde o momento que ele se depara com a tua marca lá num primeiro anúncio que ele vê lá do Facebook, ou um outdoor, ou um panfleto que você mandou, como ele teve contato contigo, até o momento final que ele pegou e consumiu o teu produto ou consumiu o teu serviço. Você precisa pensar em tudo. Até o pós-consumo você tem que pensar. A experiência é esse caminho todo que ele percorreu aqui. Se a tua experiência não é boa, se a prestação do teu serviço não é bom, se o teu produto tem gaps, tem falhas, você não colocou a camada de atenção necessária pro teu cliente quando ele tinha uma eventual dúvida, se quando ele precisou de suporte você debochou do cara, você não atendeu ele na velocidade que ele merece, essa é uma experiência ruim. Isso vai fazer, por lógica, que você vai ter muito mais pedidos de cancelamento
ou, no caso de vendas pontuais, de não compras. A pessoa não vai recomprar de você, porque da primeira vez ela teve uma experiência ruim. Então a primeira dica que eu dou, invista em experiência do cliente. Existem vários conteúdos na internet, você pode estudar, não é difícil. Pensa quando aqui internamente na Mestres do Site, qual que é a minha orientação para todo mundo? Pense nos detalhes. Primeiro, se coloca no lugar do cara que comprou o teu serviço e pensa nos detalhes. O que esse cara gostaria de receber? Qual o agrado? Ou até mesmo você não precisa nem pensar em agrado, você precisa pensar em entrega efetiva. O que esse cara está esperando do meu serviço? O que eu preciso entregar para ele, para meu, pão, em cima, tua expectativa linda, até superei um pouquinho a tua expectativa. Como que o teu comercial tá prometendo para o cara a entrega do serviço? Eu já vi muito, mas muito, já deve ter passado mais de 100 vendedores na minha mão em toda a minha carreira. São 20 anos aí trabalhando em vendas. Muitos deles, a maioria deles, gerenciando equipes, estando à frente de vendedores, ou coordenando ou gerenciando. Eu já vi muito, mas muito vendedor ruim. O cara é ruim, porque ele leva a expectativa do cliente lá em cima, sendo que a empresa não está preparada para entregar aquilo. Isso eu vivia muito na época de venda de telefonia móvel. As empresas de telefonia, há muitos anos atrás, elas tinham muita dificuldade de entregar aquilo que foi vendido. Por questão contratual, de ciclo, era pró-rata. Era muito comum você fazer uma venda e o cliente ficar doido contigo. Então, você não podia prometer algo que você não pode cumprir. Isso não significa que você tem que aceitar a tua entrega como uma porcaria. Não, ela precisa estar sempre alinhada. O que o cara comprou tem que ser o que ele vai receber. Simples assim, tá? No caso de vendas de serviço, que isso é muito difícil. Por exemplo, nosso cenário aqui na Mestres do Site. Na Mestres do Site, toda oportunidade que chega aqui dentro, a gente tem um processo de triagem dupla. Então eu faço primeiro uma triagem, uma qualificação, vejo o perfil, vejo se o que ele está procurando nós conseguimos atender. Beleza, tenho a primeira triagem feita. Vai para uma segunda triagem já com o executivo. Executivo entende as necessidades, entende a expectativa. E ver se a gente consegue atender aquela expectativa. Se a gente não consegue atender a expectativa, é aí que a gente fala, infelizmente o teu projeto não consigo te ajudar, o que você está procurando não é o que a Mestres do Site faz, então eu prefiro que você procure um outro fornecedor, porque a Mestres do Site não vai conseguir te atender. Só estou dando um exemplo de um momento específico. Lembra, a jornada ela é inteira, lá do marketing até o pós-venda, tá? Tô só dando um problema. Isso é muito comum. Departamento de vendas criando expectativas utópicas aí para as entregas e no caso de vendas técnicas, como a gente tem aqui, você pode ter, por exemplo, uma pessoa esperando, chega muita demanda aqui pra gente, de pessoas querendo montar sites como o YouTube, por exemplo. Nós não fazemos esse tipo de desenvolvimento, né? A pessoa ela tem que procurar alguém que vai desenvolver um sistema, uma plataforma e tudo mais. Nosso foco aqui é em desenvolvimento de sites, landing pages, lojas virtuais, não de sistemas. Sistemas é um outro mundo. Então, a gente identificou que o cara quer sistema, a gente aborta o projeto, a gente fala para ele, não é o que nós desenvolvemos, a gente prefere que você procure um outro fornecedor para o teu projeto. Então, tenha isso alinhado. E agora você tem que pensar em todo o teu processo, como você divulga, como você vende, como você entrega, como você dá suporte, tá? Então, experiência do cliente é a primeira dica que eu dou. Pense nela com carinho. Atenção aos detalhes. Então vamos lá, segunda dica que eu vou dar para vocês. Resultados concretos. A gente precisa medir resultado. O cara te contratou, isso daqui funciona muito mais para vendas complexas, né? Mas também tem algumas coisas que você pode fazer de venda simples, que se o seu negócio for uma venda mais simples, né, uma venda mais rápida e tudo mais, dá para você usar. Mas basicamente, resultados concretos, você precisa acompanhar o que você está entregando para o teu cliente. Hoje é notório um investimento enorme de todas as empresas de entrega, principalmente sistemas, SaaS, banco está fazendo bastante isso, você tem empresas de prestação de serviço. O pessoal está investindo muito em departamento de sucesso, ou seja, ele quer que o cliente atinja aquele resultado que ele espera ter com a contratação daquele serviço. Então, você precisa ter um acompanhamento próximo disso. Você não pode deixar esse acompanhamento, a entrega dos relatórios, mostrar para o cliente que o negócio está bom, ou às vezes nem tão bom assim,
no período de renovação, quando você sabe ali que está encerrando o prazo de contrato e tudo mais. Você não pode, isso é uma falha. Você tem que ter uma equipe de CS aí, de Customer Success, que está em acompanhamento constante com o teu cliente, até para que o teu Customer Success ele seja um dos motores de propulsionamento de resultado. E não só o cara que vai lá apresentar um relatório, você não pode ter isso. Essa é uma mentalidade de uma empresa que provavelmente não vai durar muito tempo, tá bom? Então você precisa trazer resultados concretos. Vou dar um exemplo. Aqui na Mestres do Site, quando o cliente nos contrata para fazer tráfego pago, por exemplo, ou qualquer outra atividade de marketing digital, tráfego pago, inbound marketing ou tráfego orgânico, a nossa métrica mãe aqui é de oportunidade, geração de oportunidade. Se um cliente me contratou para fazer tráfego pago, por exemplo, a minha missão enquanto empresa é gerar o máximo de oportunidade possível com aquela verba que ele disponibilizou, certo? Então o nosso CS, nosso acompanhamento de sucesso, vai sempre trabalhando para a gente gerar o máximo possível de oportunidades ou de vendas, né? Se você já for uma loja virtual, por exemplo, ou vende um curso, já de vendas, ou um negócio local até, para o nosso cliente. Então o CS ele identifica quem que é o cliente, o que ele espera, e embaixo dele ele tem lá, por exemplo, aqui tem web designer, tem gestor de tráfego, tem analista de marketing, e ele vai mobilizando com essa equipe toda aí para fazer o negócio acontecer da melhor maneira possível, tá? Agora, por exemplo, se você é um restaurante, dá para você medir isso através da satisfação. Você quer que o teu cliente ele fique satisfeito com o teu serviço, esse seria o resultado concreto dele, né? Então, tem um gerente, uma pessoa com uma postura legal que chega no cliente ou em alguns clientes e pergunta: o que você achou? Foi legal? Pô, me conta como é que você melhoraria. Tem essa proximidade com o teu cliente. Isso daqui você vai mostrar para o cara que você está preocupado de fato com aquilo que você está entregando. Você não quer só vender e ficar com medo da opinião dele, tá? Então isso é importante. Independente do teu tipo de venda, você precisa acompanhar, tá bom? Terceira dica que eu vou dar para vocês: fale o que ele quer ouvir. Esse ponto aqui, ele é importante. Ele não é enganar o teu cliente. Você não pode ter uma empresa baseada em enganar o cliente. Você vai falar o que ele quer ouvir só para ele parar de te encher o saco ali e já era. Não. E se você tem esse propósito como empresa, eu recomendo. Para o que você está fazendo, fecha a tua empresa e vai fazer outra coisa. Isso não é propósito de uma empresa que vai durar, tá? Falar o que o cliente quer ouvir é você primeiro saber o que ele quer ouvir. E isso está conectado com o que eu falei dos resultados concretos. Por exemplo, na Mestres do Site, eu coloquei como um principal medição de resultado a geração de oportunidades. Não é porque eu acho que é bonito gerar oportunidade, é porque eu sei que quando o cliente me contrata é o que ele está esperando, porque eu já ouvi dele. Então, quando eu for falar para ele da minha apresentação de resultado, ele vai gostar de ouvir. Então, eu já tenho mais de 2.000 clientes, eu conheci gente pra caramba, talvez eu tenha conhecido muito mais empresário do que qualquer outra pessoa um dia possa conhecer. Eu tive em reunião desses 2.000 clientes, pelo menos uns 1.500, fui eu que fiz a reunião, que entendi, que eu conheci. Muito provavelmente, se você é um cliente nosso, está vendo esse vídeo, você me conhece, fui eu que fiz o atendimento para você. Hoje, obviamente, a estrutura é outra, tem uma equipe comercial aqui de 4 pessoas que atende todas as demandas e tudo mais. Eu não estou tão presente ali nas negociações, mas eu já entendi muito o que o meu cliente quer, o que ele espera de uma empresa como a Mestres do Site. E isso foi modelando aquilo que a gente ia apresentar para ele. Porque quando você tem uma conexão entre o que a pessoa quer ouvir e o que você fala, é perfeito. E isso serve lá desde o marketing, mais uma vez conectando com a experiência do cliente, lá do marketing até o pós-venda. O tom de voz que nós usamos, tom de voz entre aspas, por exemplo, no e-mail que a minha equipe de suporte envia para o meu cliente, por exemplo, para ele mudar o DNS de um domínio, ele está conectado com aquilo que eu entendi todos esses anos, entendendo o que esse pessoal quer ouvir, o que o meu cliente quer ouvir. Então a gente tem uma construção lógica, isso é importante. Começa a colocar foco naquilo que o teu cliente está pedindo de você, ele grita, não é que ele fala, ele grita. No caso que eu falei do restaurante, você pode conversar, perguntar se você pode se sentar na mesa, conversar. Eu vi muito disso, eu fui muito já em restaurantes bons, restaurantes chiques. O pessoal tem esse cuidado, ele quer saber o que você achou da comida, não é à toa que são bons restaurantes, porque eles estão conectados. Isso está diretamente ligado, pessoal, com o valor.
tá ligado com o ticket médio da tua venda, tá ligado com a margem que o teu negócio tem, tá? Só porque você sabe ouvir o que o teu cliente está querendo te falar, tá bom? Vamos lá, vamos para a quarta dica. Eu vou apagar aqui para a gente continuar. A lousa, infelizmente, é pequena, mas a gente consegue se adaptar. Cliente no centro. Vocês vão observar que tudo que eu estou falando aqui, de alguma maneira, se conecta. Esse item se conecta com todos os outros três. Cliente no centro, o que é? A mentalidade de você colocar o teu cliente na frente do teu negócio. Quando eu falo colocar o teu cliente na frente do teu negócio, significa que você não pode apresentar para uma dor que um cliente importante seu traz, fala, putz, não, mas esse não é o procedimento da empresa, a empresa trabalha de uma outra maneira. A empresa tem sim os seus procedimentos. Esses procedimentos, eles foram desenvolvidos baseado naquilo que você ouviu do teu cliente. Mas se eventualmente você tem um cliente que está passando por uma dor específica e você valoriza aquele cliente, você sabe que o LTV daquele cliente, se você não sabe o que é LTV, em algum lugar desse vídeo aqui, ou na descrição, ou no izinho aqui, vai ter um lugar para você chegar num vídeo onde eu falo sobre LTV e falo sobre CAC também, tá? Você colocou ele ao centro do teu negócio, você valoriza ele, você quer que ele continue sendo teu cliente, você quer que ele compre mais vezes de você. Então, ouve o que aquele cara tem para falar e resolve o problema dele, mesmo que você não mude o procedimento da tua empresa. Para aquele cliente você agiu daquele jeito. Isso funciona muito para você identificar eventuais gargalos, porque às vezes você tem o problema, você tem, fazendo uma analogia com o nosso corpo, às vezes você tem um problema no teu corpo que ele grita, ele tem lá uma dor que fica, pulsando ali, você sabe que ali tem alguma coisa errada. Às vezes você tem um problema que você não sabe. Você precisa fazer um exame, você precisa fazer um diagnóstico. Às vezes esse problema que esse cliente em específico, que muitas vezes é aquele cliente dentro das empresas, que eu conheço muito, dentro das áreas de sucesso, ele é tido como chato, esse cliente reclama de tudo. Esquece essa mentalidade, cara. Você pensa assim, abandona o barco. Você não serve para atender cliente. Cliente não é chato coisa nenhuma. Cliente fala onde você está errado, é isso que ele te aponta, tá? A não ser que você vendeu para o cliente errado. Aí é um lance que você tem que resolver lá no marketing, lá no comercial, porque isso tem também. Esse negócio do cliente ter razão em tudo, o cliente certo tem razão de tudo. Aí esse cara eu vou ouvir ele. Agora o cliente errado, que é um cara que está completamente fora do meu ICP, ele não tem nada a ver com o meu negócio, eu não queria vender para ele, foi lá ele que veio e comprou de mim com insistência. Eu não posso dar o mesmo valor para a opinião desse cara do que eu dou para o cara que está ali perfeito no meu ICP, que ele atende todos os critérios. Então tem esse balanceamento, tá? Então, se você quer dar valor para o cara, se você quer que o teu negócio prospere, você usa isso como um diagnóstico, como aquela analogia que eu fiz do corpo, usa esse problema desse cliente que a tua área de sucesso muitas vezes vai falar que é chato, o pessoal que faz o atendimento fala que o cliente é chato e tudo mais, então às vezes esse cara tá te falando, tua empresa tá errada aqui, e aí se você for um bom gestor, você vai, eu vou mudar o meu procedimento, depois de ter resolvido o problema desse cara, obviamente, porque o que ele tá me mostrando realmente faz sentido, e eu posso ter o mesmo problema com outros clientes, só que os outros clientes não estão me falando. E esse é um grande problema, essas dores ocultas, né? Porque elas acabam com a margem do teu negócio. Isso faz você vender menos, tá? Então usa isso, traz o teu cliente como um centro, aproveita aquelas reclamações. Se eu não me engano, acho que é o Bill Gates. Se eu não me engano, não tenho certeza. O Bill Gates fala, talvez não com essas palavras, mas o cliente que te gerou problema, aquele cliente que reclama, esse é a maior fonte de aprendizado sobre o teu negócio, tá? Traz o cliente aí como centro. Mais uma dica. Valorize a tua marca. Faça com que a tua marca tenha essa conexão, essa comunicação com todos os outros itens. Dá um trabalhão danado fazer isso. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Você ter o cliente no centro do teu negócio, você ter humildade para saber que o que ele está reclamando, ele tem razão e você pode melhorar. Você ter um processo de experiência do cliente planejado, bonitinho, feito, tudo isso tem um valor. Você precisa trazer isso para a tua marca. O teu mercado, o teu consumidor, ele precisa ver que a tua marca está, de alguma maneira, conectada com todos esses outros valores que você tem, que você está conectado. Isso não significa, pessoal, muita gente confunde aqui. Não, mas aí toda marca vai ser premium. Não, nada a ver.
dentro da estratégia competitiva, é importante você se posicionar ali. Você vai ser o mais barato e vai vender muito, ou você vai ser o mais caro, mais caro entre aspas, né? Você vai ter muito valor agregado e as pessoas vão pagar o preço que você quiser que elas paguem, porque o teu produto é muito bom. Estratégias competitivas são completamente diferentes de posicionamento de marca. Posicionamento de marca tem que ter conexão com a tua estratégia competitiva, mas não são as mesmas coisas, tá bom? Então, valoriza a tua marca, mostra pro teu cliente que independente do teu posicionamento, da tua estratégia competitiva, você tem uma marca que coloca o cliente como centro, que você ouve a opinião do cara, que você sabe que o que o cara tá falando é ouvido e você melhora sempre o teu processo. E pessoal, volto a falar, isso serve para qualquer tipo de negócio, tá? Já conheci desde distribuidor de gás até indústria com mais de 1000 funcionários. Tudo envolve colocar o cliente no centro do negócio, tá? E todas as outras conexões lá que eu já falei, beleza? Agora a última dica que eu vou passar para vocês, que é monitore métricas. Você precisa monitorar as métricas, porque todo trabalho que você faz, todo investimento que você faz, ele precisa ter um retorno, certo? E não é diferente com o caso de retenção. Você precisa saber até que ponto que você vai chegar, por exemplo, quando um cliente tá disposto a cancelar um contrato contigo, ou ele está falando que não vai mais comprar de você. O que você pode fazer por esse cara? Você precisa calcular o CAC, que é o que eu falei lá no começo do vídeo, você precisa saber quanto que é teu custo de aquisição, você precisa saber quanto que é o LTV com aquele cliente, o LTV é o Lifetime Value. Você precisa ter essas informações para que você saiba o que fazer nesses casos. Por exemplo, muita gente sabe já do que as telefônicas fazem, né? As empresas de telefonia móvel aí, internet. Você liga lá, fala que quer cancelar, os caras vão te dar um desconto. É o jeito que os caras encontram de te manter. Não sei se funciona, se não funciona, tem que ver. Quem pode falar isso são eles. Mas no caso da Mestres do Site, nós não fazemos desconto. Cara, não chega, putz, eu tava querendo cancelar o serviço e tudo mais. O que a gente faz? A gente entende que houve uma falha de comunicação daquele nosso resultado concreto, ou seja, o cliente não entendeu a lógica de geração de oportunidade. Ou muitas vezes a gente não tem o poder de fazer essas oportunidades vender, porque quem faz vender é o departamento de vendas dele. Então a gente entra num processo de investigação. Nosso departamento de sucesso começa a fazer mais reuniões com aquele cliente, começa a entender mais dados e começa a cobrar também uma postura efetiva do cliente. Porque muitas vezes o resultado de venda não vem, no nosso caso, porque o cliente ele é apático em relação às entregas de oportunidade. A gente tem alguns indicadores aqui que mostram pra gente qual é o nível de engajamento que o cliente tem com aquelas oportunidades que nós estamos entregando para ele. Como é que o departamento comercial está atendendo? Tem CRM, não tem CRM? Qual que é o lead time de primeira resposta? Qual que é o padrão de conversão do mercado? O que ele faz de remarketing, de retargeting? Por exemplo, ele só faz uma ligação, depois ele não liga mais. Então, tem várias coisas que a gente vai acompanhando e vai pontuando para o cliente. Então, quando o cliente ele chega para a gente falando, eu acho que eu quero cancelar e tudo mais, ele não viu o valor lá nas oportunidades, é aí que eu imerjo mesmo dentro não sei se imerjo é a palavra, me corrijam aí se eu estiver errado, mas é aí que eu entro de cabeça mesmo no negócio do cara e aí eu começo a dar uma consultoria gratuita pro cara. Fala, cara, vamos corrigir isso no teu comercial, Então a gente vai estruturando, eu vou entregando mais valor. Então em vez de eu pegar e dar desconto, eu vou e dou mais valor. Porque para mim é muito melhor usar um conhecimento que nós já temos, uma biblioteca imensa, igual nós temos aqui na Mestres do Site. Eu tenho vídeo de treinamento para tudo aqui dentro da Mestres do Site, para absolutamente tudo. E muitas dessas coisas nós entregamos para os nossos clientes. Então, eu sei que é muito melhor eu entregar esse volume todo de conteúdo e dar uma motivada no cliente para ele aprender também, para ele se movimentar junto com a gente, do que eu pegar e ficar dando desconto pro cara. Porque desconto para mim é custoso. Eu tenho um CAC, o CAC de uma agência, quem está no segmento sabe que o CAC é alto, o CAC não é baixo. Então você tem que ter um LTV aí bem longo com esse cliente, tá? E eu tenho uma premissa, empresas de prestação de serviço têm que ser boas na prestação de serviço, não tem como. Você tem que ter o maior LTV possível, teu ticket precisa ser bom mesmo, porque senão a conta não fecha.
Porque o marketing de prestação de serviço, ele é caro. E aí o retorno ele precisa vir lá da outra ponta, que é a receita da empresa, tá bom? Pessoal, são essas dicas que eu dou para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu muitas vezes trago exemplos específicos aqui da Mestres do Site. Também trago às vezes alguns exemplos de segmentos e tudo mais. Mas se eu não falei nada do teu segmento, você gostou do conteúdo, você gostou do que eu falei aqui e quer falar com a gente, quer falar com a nossa área comercial, quer entender mais como você aplica isso daqui para o teu negócio, chama a gente. Em algum lugar desse vídeo aqui tem um link, ou na descrição, ou no site, se você estiver vendo esse vídeo no nosso site. Chama a gente, preenche o formulário lá, chama no WhatsApp, que a nossa equipe vai estar à disposição para ajudar você para identificar quais são os gargalos do teu negócio para a gente começar a gerar mais oportunidade e fazer o dinheiro brilhar mais aí na conta da empresa, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado!